Comprar sapatos usados às vezes é um bom negócio. Bons preços, bom estado se garimpar direitinho. Mas já parou pra pensar em quem eram os donos desses sapatos? E se você descobrisse da pior forma? Oi, eu sou a Kemi e bem-vindos de volta ao Guia de Jardim. Já sabe, né? Deixa o like nesse vídeo e se inscreve se você ainda não for inscrito. A história de hoje se chama Encontrei uma loja que vende os sapatos de pessoas mortas e comprei 3 pares. O link para ela e os créditos do autor estão aqui embaixo, como sempre, na descrição, e a tradução foi feita pela equipe do Guia de Jardim. E agora, vamos lá. Solados, dizia a placa pendurada acima da pequena loja. Ande em seus sapatos, estava escrito abaixo dela. O slogan chamou minha atenção enquanto voltava para a casa do trabalho, e os tênis desbotados em meus pés também estavam olhando para ele. Um pequeno sino tocou quando abri a porta. O interior cheirava a couro. Havia fileiras de prateleiras com dezenas de pares de sapatos, todos de tipos diferentes. Um velho sentado atrás do caixa ergueu a cabeça ao me ver. Olá, como posso ajudar? Estou só olhando. Tudo bem, me avise se precisar de alguma coisa. Percorri os corredores enquanto examinava os sapatos com o meu olhar. Havia tênis, botas, saltos altos, tudo o que você conseguir imaginar. Quase todos eles pareciam velhos ou desgastados. O primeiro par que tirei das prateleiras eram mocassins, algo legal que eu usava para trabalhar ou para eventos extravagantes. Seu couro preto estava vincado, mas intacto, e a fivela de metal ainda brilhava. Enquanto eu continuava pelos corredores, o próximo par de sapatos que encontrei eram Air Force Ones brancos com apenas uma quantidade moderada de manchas. Se eu os esfregasse o suficiente, poderia fazê-los parecer novos. Então peguei eles também. E, finalmente, me deparei com um par gasto de botas marrom escuras. Elas pareciam boas para o inverno, então as segurei nos braços junto com os outros 2 pares. Com um orçamento apertado, achei que era o suficiente. Coloquei os pares no balcão enquanto o velho me encarava. Isso é tudo? Eu concordei com a cabeça. Ele digitou em uma caixa registradora, seus olhos disparando para cada par enquanto as teclas clicavam. Entreguei a ele dinheiro meio amassado, enquanto ele colocava os sapatos em caixas marrons. Tenha um bom dia e aproveite os sapatos deles. Obrigado. Franzi as sobrancelhas quando me virei, sua escolha de palavras me confundindo. Os sapatos deles. Foi uma coisa estranha de se dizer, e ficou no fundo da minha mente a caminho de casa. Quando entrei, coloquei as caixas no chão e as abri. Não era uma loja de sapatos tradicional, então eu tinha que torcer para que todos me servissem bem. Decidi experimentar os mocassins primeiro, sabendo que os usaria mais. Sentado na minha cama, coloquei o primeiro no meu pé. Mexi os dedos dos pés enquanto sentia o ajuste do sapato. Ele se encaixava perfeitamente, mas com um dos meus pés sendo um pouco maior que o outro, decidi experimentar o outro apenas para ter certeza. Quando o coloquei, senti uma nuvem de sonolência recair sobre mim. Minhas pálpebras afundaram enquanto minha visão embaçou, náusea se formando no meu estômago. De repente, a suavidade da cama embaixo de mim endureceu, a temperatura ao meu redor esfriando. Quando minha visão clareou, olhei em volta e percebi que não estava mais no meu quarto. Eu estava em um quarto de hospital, o bip de um monitor de frequência cardíaca preenchendo a sala silenciosa. Olhei para mim mesmo enquanto usava roupas que não reconhecia, mas ainda usava os mocassins pretos. Então, percebi que havia uma mão trêmula ao redor da minha. Uma mulher moribunda deitada na cama. Ela era idosa, estava perdendo o cabelo e visivelmente cansada. Eu não a reconheci, mas senti que sabia exatamente quem ela era. Senti como se ela tivesse me criado, e agora ela estava morrendo bem diante dos meus olhos. Limpei uma lágrima conforme a preparação para o luto se tornou esmagadora. Ela sorriu para mim fracamente com os olhos desbotados. Não consigo fazer isso sem você. Não posso ficar aqui com você. Solucei. Falei sem controle, mas também não senti a falta de controle. Sim, você pode. Eu preparei você para isso toda a sua vida. Eu me inclinei enquanto ela beijava minha testa gentilmente, limpando suavemente uma lágrima. Cuide bem de Gigi por mim, sim? Eu concordei com um sorriso enquanto as lágrimas continuavam a fluir. De alguma forma, esse nome também era familiar, mais do que familiar. Era minha irmã,
o rosto dela surgindo na minha cabeça. Outra pessoa que eu não reconhecia e, ainda assim, sabia quem era. No momento, parecia impossível questionar o que estava acontecendo, como se fosse normal. Quando me sentei de volta, vi a vida desaparecer dela enquanto sua frequência cardíaca se achatava. Desabei em lágrimas, as gotas encharcando minhas calças. A dor era algo que eu nunca tinha sentido antes. Estava me consumindo por inteiro. Tudo parecia ter acabado, como se estivesse desmoronando. De repente, me virei para uma janela rachada que deixava entrar uma brisa fria e suave. Meu rosto continuou a desmoronar enquanto eu disparava em direção a ela. Ao abrir a janela, o vento começou a escovar meu cabelo para trás enquanto eu colocava meu pé no peitoril. Conforme me equilibrava, segurei as bordas da janela enquanto olhava para baixo. A vertigem me atingiu como um trem e o enjoo se formou em meu estômago. A distância da janela até o chão era aterrorizante, mas era o suficiente. Me virei para minha mãe uma última vez, seu cadáver deitado pacificamente na cama. Sinto muito. Eu me impulsionei do peitoril da janela em direção ao ar livre. Apertei meus olhos com força enquanto estava em queda livre, o vento poderoso ensurdecendo enquanto eu me abraçava. Enquanto continuava a cair, esperando o fim, abri os olhos. E enquanto fazia isso, observando a calçada abaixo de mim se aproximar rapidamente, tudo o que eu conseguia pensar era o quanto não queria morrer. Mas era tarde demais, pois agora eu estava mais perto do chão do que da segurança do peitoril da janela sob meus pés. Eu cerrei meus olhos novamente quando alcancei o chão, vivenciando uma quase fração de segundo de um som retorcido em meus ouvidos quando tudo piscou para a escuridão. De repente, me vi no meu quarto de novo, com os pés seguros no assoalho de madeira. Meu corpo tremia enquanto meus olhos corriam ao redor. Tentei me convencer que tinha acabado de adormecer, mas era tudo muito real. Eu senti isso tudo. Depois de chutar rapidamente os sapatos, os enfiei de volta na caixa e coloquei no meu armário. Mas, por mais aterrorizante que fosse, algo nisso me intrigou profundamente. Ser capaz de literalmente se colocar no lugar de outra pessoa é algo que você nunca pode realmente compreender, especialmente os momentos finais de outra pessoa. Então decidi que, depois de fazer uma pausa da primeira experiência, experimentaria o próximo par de sapatos amanhã e veria se eles teriam o mesmo efeito. Lutei para adormecer naquela noite, pensando no corpo que eu habitei, e pensar que ele teria feito qualquer coisa para voltar, mas não poderia. Isso me perturbou, para dizer o mínimo. Na manhã seguinte, decidi que não levaria meus tênis de corrida surrados na minha corrida matinal. Em vez disso, peguei a caixa que guardava os tênis. Deixando eles caírem aos meus pés, respirei fundo antes de deslizar meu primeiro pé para dentro. Então, me preparei para que a carga me envolvesse enquanto calçava o outro lado. Mas, para minha surpresa, nada aconteceu. Sentei e esperei por um momento, os sapatos desamarrados nos pés. E ainda assim, nada aconteceu. Pensei que talvez eu tivesse acabado de ter sorte com um par que, por acaso, pertenceu a uma pessoa morta. Desci os degraus do meu apartamento e saí. O sol brilhava em mim enquanto eu selecionava uma música na playlist do meu celular e colocava os fones de ouvido. Então, quando plantei meus pés no chão e comecei a correr, a névoa me envolveu. Assim como da última vez, minha visão embaçou. Mas ainda podia sentir minhas pernas se movendo, um pé na frente do outro. Enquanto minha música se afogava em ruído branco e, eventualmente, silêncio, senti meus pés em movimento constante fixados no chão novamente. Meus pulmões e coração queimavam de exaustão quando me vi correndo pelo que parecia ser um corredor de escola. Eu não sabia por onde estava correndo, mas sabia que um medo puro e absoluto transbordava em minhas veias e alimentava minhas pernas. Então, enquanto corria, uma trilha de sangue seguia em meu encalço. Enquanto eu corria, meu corpo tremeu ao chegar no corpo de uma jovem deitada em uma poça de sangue. Buracos de bala crivavam seu corpo e sua mochila. Então, foi quando o som ensurdecedor de disparos rápidos soaram, e eu me lembrei por que estava correndo. Consegui correr ainda mais rápido enquanto gritos de gelar o sangue ecoavam pelos corredores vazios, mochilas e fichários jogados pelo chão. Eu precisava de um lugar para me esconder, então comecei a bater na porta mais próxima. Puxava a maçaneta trancada enquanto implorava por ajuda. "Eu sou um estudante, eu juro! Por favor, me deixe entrar!"
Eu não quero morrer! A porta rapidamente se abriu quando alguém me puxou para dentro de uma sala escura. Uma professora fechou a porta atrás de nós e a trancou novamente, indicando a me sentar no canto com todos os outros enquanto nos sinalizava para fazer silêncio. Me joguei no chão e me espremi com todo mundo. A sala silenciosa repleta de sons de soluços contidos e respirações trêmulas. Colegas estudantes ao meu lado estavam com seus telefones nas mãos, dedos trêmulos rapidamente digitando suas despedidas. Sabendo que havia uma chance de que esse fosse o fim, peguei meu telefone e rapidamente comecei a enviar uma mensagem de texto para meus pais. Tiroteio na escola. Amo vocês. Incapaz de lidar com suas respostas, deslizei meu telefone de volta para o bolso enquanto orava. Então, todos os nossos corpos estremeceram quando o som de disparos abafados soou do lado de fora. Os alunos taparam a boca enquanto engarrafavam gritos em suas gargantas. De repente, a sala explodiu em terror quando balas começaram a atravessar a porta de madeira. Todos na sala se espalharam enquanto aqueles que não podiam se mover rápido o suficiente desmoronavam contra a parede salpicada de sangue. Espremidos em outro canto, todos soluçaram baixinho enquanto a luz do corredor entrava pelos buracos de bala. Então, a multidão gritou quando o atirador começou a chutar a porta. A cada golpe, nossos corpos sacudiam. De repente, meu telefone vibrou no bolso. Eu disse a mim mesmo que não conseguiria lidar com o que os meus pais diriam, mas se eu fosse morrer, eu precisava saber. Então rapidamente peguei meu telefone e, trêmulo, abri a mensagem. Você está bem? Eu te amo muito, meu bem. Então, quando olhei para cima, o atirador derrubou a porta e havia entrado na sala. Com uma saraivada, ele derrubou a professora em segundos. Os alunos gritaram em horror quando ele se virou para nós com a arma erguida. Meus ouvidos uniram enquanto ele nos alvejava com balas, sangue espirrando ao redor. O choque foi entorpecedor, mas eu sabia que tinha sido alvejado. Em segundos, tudo ficou preto. E vi meus pés de volta na calçada da minha rua. Engasguei quando o vômito inundou minha garganta. Depois vomitei na calçada. Meu coração ainda batia forte. Era tudo muito real. Muito abalado para continuar, corri de volta para casa e arranquei os sapatos dos pés. Depois disso, não tive vontade de experimentar o último par que comprei. A curiosidade havia matado o gato. Eu não conseguiria fazer isso de novo. Então enfiei os sapatos no fundo do meu armário e nunca mais toquei neles. Com o passar dos meses, quase esqueci que ainda tinha eles. O que os olhos não veem, o coração não sente. Durante esse tempo, saí do meu apartamento e me mudei para uma casa com minha namorada na época. A mudança foi caótica e nem tudo foi empacotado por mim. Então, de alguma forma, as caixas de sapatos ficaram emboladas no meio da bagunça. Com muito tempo gasto no trabalho, minha namorada desfazia as malas enquanto eu estava fora. Tenha em mente que eu nunca mencionei os sapatos para ela. Tinha a impressão que ela olharia para mim como se eu fosse louco. E eu não a culparia por pensar assim. A experiência em si era insana. Então, para ela estava apenas colocando os sapatos do namorado dela no closet. Um dia, em uma manhã de inverno, dormi demais e perdi o horário do trabalho. Apressado para me preparar, peguei um par de botas aleatoriamente sem pestanejar. Eu enfiei meus pés nelas enquanto voava porta fora, as chaves do carro apertadas em minhas mãos. Enquanto eu sussurrava xingamentos sozinho, entrei no carro. E quando fechei a porta do carro, começou a acontecer de novo. Os sons da rua movimentada se distanciaram para o silêncio enquanto minha visão embaçou. Quando a névoa se dissipou, eu estava no banco do motorista de um carro. Quando olhei em volta, me vi em uma floresta escura, estacionada em uma trilha. Então, ouvi o som abafado de gritos de alguém se contorcendo no porta-malas. Ao contrário dos meus sentimentos das outras 2 vezes, esta foi diferente. Ouvindo os gritos, eles entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Eu não senti nada. Saí do carro, sentindo o ar úmido e pesado contra a minha pele. Fechando a porta com uma mão enluvada, caminhei lentamente em direção ao porta-malas enquanto amassava a terra sob minhas botas. Abrir o porta-malas revelou uma mulher petrificada de medo, cujos braços e pernas estavam amarrados por uma corda. Ela se mexeu desesperadamente enquanto gritava em uma tira de pano que envolvia sua boca. Não! Não! Ela tentou chorar enquanto eu a agarrava pelos cabelos e a arrancava do porta-malas. Ela caiu no chão, lágrimas escorrendo pelo rosto.
Agarrando seu cabelo em minhas mãos, ela continuou a tentar escapar enquanto eu a arrastava por uma trilha de terra. Ela estremeceu quando larguei sua cabeça no chão, parada na frente de um buraco do tamanho de um humano que eu havia cavado. De repente, ela conseguiu tirar o pano da boca e começou a gritar: Socorro! Socorro! Não adianta, querida. Não! Para! Por favor! Ela implorou desesperadamente enquanto eu chutava suas costas e me agachava por cima dela, seus gritos ecoando por toda a vasta floresta. Eu permaneci indiferente enquanto ela tentava me dar joelhadas nas costas. Cala sua maldita boca! Seus olhos lacrimejantes se arregalaram quando firmei as mãos em volta de sua garganta, o couro das minhas luvas se esticando. Sua contorção ficou frenética enquanto eu intensificava meu aperto, respirações tentando desesperadamente chegar em seus pulmões. Eu cerrei os dentes enquanto meu aperto ficava ainda mais forte, seu rosto se tornando vermelho quando ela não conseguia revidar. Ela se recusou a olhar para mim, seus olhos correndo ao redor do céu da meia-noite. Apertei os lábios, observando a vida desaparecer lentamente dos seus olhos. Sacudi seu pescoço em minhas mãos enquanto suas tentativas de respirar paravam, seus olhos arregalados se esvaziando. De repente, virei a cabeça quando o som de um galho estalando me chamou a atenção. No escuro havia uma silhueta, uma que não tive tempo de distinguir quando um estrondo alto soou. Meus olhos se arregalaram quando senti minha boca se encher de sangue. Meu aperto em volta de sua garganta rapidamente se soltou quando desabei ao lado dela. Sangue jorrou do buraco em minha garganta enquanto eu tossia o que se acumulava na minha boca. Encarei o céu cheio de estrelas enquanto um policial corria em nossa direção, sua arma ainda erguida. Ele ajoelhou ao lado dela e verificou seu pulso, depois falou pelo rádio. Sangrando rapidamente, tudo logo ficou preto. Então me vi de volta no meu carro, com os nós dos dedos já brancos de tanto apertar o volante. Rapidamente afastei minhas mãos trêmulas quando uma lágrima escorreu pela minha bochecha. Olhei hesitante para as botas nos meus pés, percebendo o que estava calçando. Em vez de ir trabalhar, corri de volta para casa e peguei os outros 2 pares. Em disparada pelas ruas, parei em frente à loja de sapatos e carreguei as caixas para dentro. Fazendo uma devolução? O velho disse quando ouviu o sino na porta. Isso mesmo. Como sempre. Coloquei as caixas no balcão, meu corpo ainda tremendo. Ele calculou os preços enquanto olhava para cada par. Então, como foi? O quê? Como foi? Caminharam nos sapatos deles? Se colocaram no lugar deles? Desagradável. Bem, imagine como eles se sentiram. Na verdade, você já fez isso. Tenha um bom dia. Ele sorriu ameaçadoramente enquanto me entregava notas amassadas. Com uma mão hesitante, rapidamente peguei o dinheiro e me apressei em sair pela porta. De volta ao meu carro, soltei um suspiro profundo e exausto. No dia seguinte, a caminho do trabalho, passei pela loja novamente, exceto que ela estava vazia. Um contorno manchado do logotipo foi deixado em seus tijolos, o espaço parecendo inteiramente vazio através de suas janelas empoeiradas. Franzi as sobrancelhas enquanto passava devagar, tentando ver se havia uma nota sobre uma realocação ou aposentadoria. Mas não havia nada. Simplesmente sumiu. Nunca descobri quem era aquele homem ou para onde ele foi. Nunca descobri como ele conseguiu todos aqueles sapatos. Acho que nunca nem tinha visto outra pessoa na loja. Cheguei a pensar que talvez ela tenha aparecido apenas para mim. Parecia loucura, mas também era loucura ter visões de pessoas mortas. Eu não conseguia entender se deveria ter aprendido uma lição, mas sabia que era uma que eu poderia ter vivido sem aprender. E aí, o que acharam? Gente, a história leva ao pé da letra a expressão de usar os sapatos de outra pessoa, né? Se colocar no lugar de outra pessoa. Mas assim, literalmente, o protagonista só queria uns sapatos e olha o que aconteceu. O pior de tudo é que foi sem aviso, sem massagem, sem ele saber aonde ele estava se metendo. Como uma pessoa que gosta muito de sapatos, ficou uma questão na minha mente que é: quem sai pra correr de Air Force One? Pra mim, o pior foi o primeiro sapato. Tanto por ele ser o primeiro, quanto pela pessoa deliberadamente ter escolhido pular e ter se arrependido no meio do caminho.
Me contem aí nos comentários o que vocês acharam e me digam também qual sapato vocês acharam pior. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!